Eu queria mostrar para vocês agora uma verdade muito importante, que é exatamente a importância que Paulo, depois que ele descobriu o Evangelho, depois que ele andou durante 20 anos com o Senhor Jesus, o que ele fala sobre a importância da palavra de Deus. É fundamental nós relembrarmos, recebermos essa mensagem do apóstolo Paulo. Uma mensagem muito objetiva, e ele mostra o valor de toda a palavra de Deus. Há um texto lá em 2 Timóteo, que nós vamos ver, que mostra exatamente isso. Então, eu queria que você se recordasse do que a gente está falando. Paulo foi transformado pelo poder do Evangelho. A palavra de Deus contém o poder do Evangelho. Lembra-se de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação de vida daquele que crê. Lembrando que não é você que crê. Lembrando que quem crê é aquele que recebeu também do Senhor o dom da fé. Lembra-se de Efésios capítulo 1, depois capítulo 2, capítulo 3, Paulo fala que ele está revelando esse mistério, e o mistério é esse, que a salvação é pela graça, é pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E a partir daí, então, nós temos uma vida completamente entregue nas mãos do Senhor. Muito bem, esse homem, durante a sua vida, começa a perceber quem ele era e começa a perceber quem ele é, como é que Deus está usando ele. E ele fala, lá em Filipenses capítulo 3, que ele, na verdade, tudo aquilo que ele achava que ele era, ele fez o quê? Ele considerou como lixo, como esterco, e joga tudo fora, para ganhar o quê? A possibilidade de conhecer a Cristo. A possibilidade de conhecer a Cristo. E a partir daí, esse homem, quando conhece a Cristo, e isso é verdade, você deve se lembrar da experiência de Isaías. Quando Isaías viu, naquela visão espetacular do capítulo 6, ele vê a Deus, e ele fala o seguinte: ai de mim, ai de mim. Porque se você olhar no capítulo 5, você vai ver que Isaías está falando e está julgando os seus compatriotas. Ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Tem pelo menos 5 ou 6 ais, que são condenações no capítulo 5. Mas quando ele encontra Deus, quando ele vê Deus, e é por isso que a palavra é importante, porque quando eu olho para Deus, através da palavra, eu enxergo Deus. E quando eu enxergo Deus, eu também enxergo a mim. E eu vejo que eu não sou o quê? Absolutamente nada. Que as minhas justiças, como é que é? São trapo de imundícia. Tudo aquilo que eu posso fazer de bom, eu não consigo fazer, porque nada chega a agradar o meu Deus. E aí Paulo se reconhece o quê? Um principal dos pecadores. Ele que se achava agora, eu sou irrepreensível diante da lei, ele fala, menos Paulo, porque você, na verdade, ele olha para o espelho é a palavra, o espelho é Deus. Olha, você é ruim, você é o principal dos pecadores. E nessa palavra que ele tem, da palavra de Deus, do próprio Deus, e como ele consegue ver agora a sua vida, ele formula um conceito corretíssimo da palavra de Deus. E esse conceito que eu queria compartilhar com vocês, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 14 a 17, se você quiser anotar aí, pode anotar, porque de fato aqui a gente vai perceber qual o valor da palavra de Deus. Você conhece muito o 16 e o 17, mas eu quero chamar a tua atenção para o 14 e para o 15 também. E olha só, quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem você aprendeu. Primeira lição. Hoje é sábado.
E se você teve, espero que você não teve essa experiência, durante a manhã, tempo de ligar na televisão, algum programa chamado evangélico, você vê que do sábado de manhã é uma feira, é uma feira de programa evangélico. E cada um falando uma coisa, cada um prometendo uma coisa, cada um atraindo para a sua igreja. Não é mais vem para Jesus, vem para cá, vem para cá, vem para cá, é nessa igreja. Então, cuidado com quem você ouve e de quem você ouve. Cuidado para você não fazer da tua família um cultinho, e é um cultinho, em que você vai ouvir gente que não prega a palavra de Deus. Então, cuidado. E Paulo fala para Timóteo, olha, você sabe o que você aprendeu e de quem você aprendeu. Então, lembre-se bem disto. E aí ele fala uma coisa impressionante. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Que sagradas letras são essas, pessoal? É o Novo Testamento? Não, pessoal, não. É o Antigo Testamento. Porque quando Paulo está falando isso para Timóteo, não tem o Novo Testamento escrito ainda. Isso é ano 65, 66, no máximo 67, quando ele morre. Não tem o Novo Testamento escrito ainda. Ele está falando, Timóteo, você conhece as escrituras daquilo que nós chamamos hoje de Velho Testamento, as escrituras sagradas. E elas, olha só, elas são capazes de torná-lo sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Isso é, o Antigo Testamento, ele tem um conteúdo tão maravilhoso e tão especial, que só lendo o Antigo Testamento, nós poderíamos chegar ao quê? À salvação pela graça, através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Que sempre foi plano de Deus. Hoje pela tarde, uma das palavras que aconteceram aqui foi do pastor Mário, e ele mostrando então que a salvação sempre foi projetada para todas as nações. Quando Deus chama Abraão, fala, sê tu uma bênção para todas as nações. Em ti serão abençoadas o quê? Todas as famílias da terra, em todas as nações. Então, sempre desde o Antigo Testamento, o plano de Deus é a salvação de todos. Não é salvação só dos judeus. Isso significa o quê? Que a mensagem da lei, o Pentateuco, a mensagem dos históricos, de Josué até Esther, a mensagem dos livros de sabedoria, que pega Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântaro de Salomão, e a mensagem dos proféticos, todos eles, todos os 27 livros, trazem uma mensagem de salvação pela fé no Messias. No Messias. Não temos o nome de Jesus Cristo lá ainda não. A pessoa de Jesus Cristo vem se concretizar no Novo Testamento, mas tem a mensagem de salvação pela fé no Messias, naquele que foi prometido, no ungido de Deus. Então, Paulo está falando, Timóteo, eu estou indo embora, mas eu quero que você saiba bem o tesouro que você tem. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que em algumas vezes, tanto na primeira carta a Timóteo, como nessa segunda carta, ele fala, guarda bem o depósito que você tem. Você tem um tesouro que foi passado para você, guarde isso muito bem. E eu queria que você soubesse que esse depósito, ele vem desde o tempo de Abraão, vem mostrando que a salvação é pela fé naquele que iria de vir. Então você conhece isso desde criança. Agora, não sei se você consegue, querido irmão, perceber o valor que Paulo está dando para a Escritura. O trabalho de Timóteo agora era substituir Paulo, era pregar o Evangelho. Se você olhar na carta, a primeira carta que ele escreve para Timóteo, ele deixa Timóteo aonde? Em Éfeso, cuida das coisas aí. Ele deixa Tito em Creta, cuida das coisas aí. Ele está passando o quê? O bastão para vários dos seus discípulos. Tíquico, né? É outro.
Trófimo é outro. Se você vai olhar lá em 2 Timóteo, você vai ver isso daí. Ele está passando o bastão. Vamos supor uma corrida de obstáculos, de revezamento. Ele, olha, a minha parte eu consegui, eu guardei a carreira, completei a carreira, guardei a fé, agora a bola está com vocês. Então, por favor, lembrem-se da palavra de Deus, preguem a palavra de Deus, porque ela é vital para a salvação de qualquer pessoa. E isso não é só agora, não. Isso vem desde o Antigo Testamento. Vem desde o Antigo Testamento. Essas letras sagradas fazem o quê? São capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Mas aí, o texto continua falando o seguinte: toda Escritura é inspirada por Deus. Então, não é palavra humana, é inspirada por Deus. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Com esses 3, 4 versículos, nós podemos elaborar de uma maneira muito clara o que é que Paulo entendia, qual era a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. E eu queria mostrar isso aqui para vocês da seguinte maneira. A visão paulina sobre a inspiração das Escrituras, sobre a importância das Escrituras para a nossa vida. Deve-se dar toda a supremacia às Escrituras Sagradas. Por quê? Porque essa supremacia se constata no conteúdo da mensagem e no transmissor da mensagem. Olha só, conteúdo e transmissor. Por isso, novamente, então, permaneça nas coisas que você aprendeu. Você tem entendido o Evangelho? Você tem entendido a palavra de Deus? Você permaneça nisso daqui. Cristão, gente, cristão não é alguém que fica pulando de galho em galho. Não é alguém que permanece, depois despermanece, pede a salvação, ganha a salvação. Não tem essa história. O cristão, conforme João, no capítulo 2 da primeira carta, versículo 18 e 19, é aquele que permanece, porque quem não permanece não é do Senhor. Eles saíram porque não eram dos nossos. É uma coisa muito séria isso daí. Muito séria. Então, Timóteo, permanece naquilo que você tem aprendido, sabendo também de quem você aprendeu. E você sabe que eu te instruí, você sabe que a tua avó te instruiu, você sabe que a tua mãe te instruiu. Então, permanece naquilo que você aprendeu, porque você também sabe de quem você aprendeu. São pessoas o quê? De total credibilidade, de total confiança. Queridos irmãos, aqui vai um apelo para cada um de nós. Seja você, seja eu, gente de total credibilidade. Porque nós vamos testemunhar. Nós vamos sair daqui empolgados e queremos testemunhar. Mas, por favor, dê um bom testemunho. Faça com que as pessoas confiem em você. Faça com que as pessoas deem crédito à sua palavra. A palavra nossa tem que ser o quê? Sim, sim. E não, não. Não dá para ficar em cima do muro. Nós temos que ser positivos, objetivos. Então, eu espero que quando você pregar a palavra, seja também um praticante da palavra, para que as pessoas creiam na palavra, vem do seu testemunho. Primeira coisa, então, que a gente precisa saber, é que a mensagem tem um conteúdo, e esse conteúdo mostra que ela é suprema sobre todas as coisas. Uma segunda verdade que aparece no texto é que essa supremacia se dá porque ela revela o caminho para a salvação. O caminho para a salvação é fé em Jesus Cristo. E fé em Jesus Cristo não é uma coisa que eu consigo. Você não é salvo pela sua fé. Você é salvo por Jesus Cristo. Mas porque você recebeu o dom de Deus e depositou a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia é um canal, é um caminho, é um roteiro muito interessante. Ela é o guia dos nossos passos, que nos leva, então, à salvação.
O homem está perdido, mas a salvação é oferecida por Deus. E qual é o caminho? É um caminho gratuito pela fé no Senhor Jesus Cristo. Esse é o caminho. Por isso, então, novamente, a Bíblia é suprema. Deve-se dar toda a supremacia às Escrituras Sagradas. Por quê? Porque elas revelam o caminho de Deus para a nossa salvação. Isso é a fé em Jesus Cristo. Veja que riqueza nesses pequenos versículos. Pedacinho só, mas que profundidade que Paulo vai trazendo para nós. A supremacia das Escrituras se percebe como? Pela extensão da inspiração. É toda a Bíblia, é toda a Escritura inspirada. Aí você fala, não, mas o que vale para nós mesmo é o Novo Testamento. Não, por favor, não. Vale o Novo e vale o Antigo também. Vale o Antigo e vale o Novo também. É toda a palavra de Deus. É Deus que inspira Moisés para escrever o Pentateuco. É Deus que inspira João para escrever o Apocalipse. É Deus, o grande autor, pelo Espírito Santo, de toda a palavra de Deus. Então, é toda a Escritura inspirada por Deus. Inspirada, a gente vai ver agora, é o método pelo qual Deus colocou na mente dos autores e depois na pena dos autores essa palavra que é uma palavra que vem do Senhor. Toda a Escritura, toda a Escritura. E é muito interessante isso, quando nós começamos o ano, hoje nós já estamos no final do primeiro semestre, na verdade. Hoje é dia 1 ou dia 30? Dia 1º. Então nós já começamos o segundo semestre. E aí, alguns irmãos que talvez não conseguiram fazer o voto de ler a Bíblia esse ano, desde o dia 1º de janeiro, vão fazer agora, hoje. Esse agora semestre eu vou caprichar, eu vou estudar toda a Bíblia, vou ler toda a Bíblia. E começam. Só que chega no livro de 1 Crônicas, 9 capítulos de genealogia. Tem muita gente que desiste ali, acabou. Esquece o voto, esquece tudo. Vou começar o ano que vem. Você consegue entender, você consegue acreditar que toda a Escritura é inspirada por Deus? Inclusive aquela genealogia aparentemente chata. Sabe qual é uma grande mensagem da genealogia para qualquer um de nós? É que a vida humana é somente isso. Nasceu, cresceu, procriou, morreu. E isso faz com que você olhe a verdade para a tua vida. Para a tua vida. Essa é uma grande lição que a genealogia nos traz. E essa é a realidade nossa. Portanto, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Mas quero mostrar mais uma quarta verdade aqui. Ela é inspirada, ela é soprada por Deus. Ela é soprada por Deus. Portanto, queridos irmãos, não é ideia de Paulo, não é ideia de Mateus, não é ideia de Tiago, é ideia de Deus, que usa esses homens para produzir a sua Escritura. É Deus que faz isso. É Deus que sopra, que colocou a sua vontade na mente desses autores. E esses autores, e é por isso que você precisa entender bem essa questão da inspiração. Inspiração, por favor, não é psicografia. O que é psicografia? É uma pessoa tomada por um espírito, que você sabe de onde vem, que vai lá e sem que ele saiba o que está acontecendo, ele vai lá escrevendo tudo aquilo que esse espírito manda. Ele acabou de escrever, não sabe nem o que ele escreveu, nem nada, o pessoal que está de fora que vai sabendo o que ele escreveu. Porque o espírito domina aquela pessoa e vai escrevendo tudo aquilo que ele quer. Graças a Deus. Deus não nos trata dessa maneira, gente. Deus é um Deus tão maravilhoso que respeita o nosso ser, respeita a nossa condição. Ele respeita um boiadeiro, que é o Amós. Ele respeita um legislador, que é Moisés. Ele respeita um rabino, que é Paulo. Ele respeita um doutor, que é o Lucas. Ele respeita um poeta
meio depressivo, que é Jeremias. Ele respeita um poeta que gosta de cantar, que é Davi. E com cada característica desses homens, Deus vai se revelando, e esses homens colocam no papel a vontade de Deus dentro daquilo que eles conseguem produzir. Você consegue entender isso? Por isso a gente pode dizer com tranquilidade que a Bíblia é um livro divino humano. É divino porque temos um só autor, mas é humano porque Deus usou esses homens para registrar a sua vontade para nós. Portanto, supremacia da palavra de Deus, porque ela é inspirada, ela é soprada, é palavra de Deus, é palavra de Deus. A origem dela, a origem é exatamente essa. Ela é dada por Deus, não é por vontade humana. Pedro fala isso muito bem lá no capítulo 1. Não é por meio de ideias humanas, mas é por meio de Deus que vem esse registro para nós, que nós conhecemos o que é de fato a vontade dele. Se nós professamos aquela frase muito clara e conhecida, que a Bíblia é nossa única regra, o quê? De fé e ordem, de fé e prática. Se ela é a nossa única regra de fé e prática, é porque nós entendemos que ela é a palavra de Deus. Não só contém, mas ela é a palavra de Deus para você e para mim também. Em sexto e penúltimo lugar, veja só, por que você deve dar supremacia à palavra de Deus? Porque ela é útil. Ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, e assim você é instruído na justiça. Eu queria lembrar para você o que acontece com essa palavra aqui. Na sua vida, e podendo aplicar isso até na vida nossa de relação familiar. Quem tem filho pequeno aqui ainda, com 2, 3, 4 anos, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, o resto já passou, então ainda não teve. Eu já estou com neto. Então, quem educa são meus filhos. Mas, de qualquer maneira, eu dou uma ajudada lá também. Olha só, imagina uma criancinha pequena ainda, né? E ela começou a gatinhar, começou a andar e tal, tá? Eu estou com o neto nessa fase aí. Está começando a se equilibrar e tal, e está começando a andar sozinho. E aí ela vai lá, sem saber, e põe o dedo lá, naqueles 2 buraquinhos que você sabe o que vai dar. Aí você, como pai, você fala, olha, esse lugar não é para pôr o dedinho que machuca, vai fazer dodói. Tá bom, ela entendeu. Isso o que é o ensino? Você deu um conceito para ela, é o seguinte, ó, não põe o dedo lá porque vai machucar. Muito bem. Mas como nós somos seres humanos, tá certo? O que ela vai fazer? Ela vai colocar o dedinho lá no lugar em que não deve colocar. Aí você fala, mas criança inocente. Criança inocente, mas é filha de Adão e Eva. É chato dizer isso, mas é verdade. Ou então nós temos alguém que é um ET por aqui. Como não temos ET, é realmente filho de Adão e Eva. A nossa tendência é fazer o quê? É fazer exatamente o que a lei proíbe. E aí, então, o que você faz? Você já vai dar uma bronca. Não. Você vai fazer o quê? Uma repreensão. Anota aí, o que é repreensão? É o reforço do ensino. Você ensinou, você mostrou qual é o caminho, o que tem que fazer, não colocar a mão lá no lugarzinho que machuca, e agora você vai reforçar o ensino. Isso é repreensão. Isso é repreensão. Mas o que acontece é que nós somos humanos e pecadores e nós vamos fazer exatamente aquilo que não é para ser feito. Então, aí sim vem o quê? A correção. Embora no nosso país agora tenhamos uma lei que proíbe, né, a gente disciplinar os filhos de uma maneira mais específica, a Bíblia fala que aquele que não disciplina o seu filho, ele vai ter vergonha desse filho quando ele for mais adulto. Significa o seguinte, você tem que optar pela lei do país ou pela lei da Bíblia, pelo provérbio, pela orientação bíblica ou pela lei do país.
E você sabe que uma criança deixada ao seu próprio controle, ela só vai envergonhar depois, anos mais tarde, o seu pai e sua mãe. Portanto, a correção significa chegar junto realmente para que ela possa sair daquela situação ruim, daquela prática errada. Tudo isso, queridos irmãos, o que é? Isso é uma instrução na justiça. Isso é formar um caráter justo na criança. E é isso que Deus faz conosco pela graça dele. Ele nos ensina, falando o que é errado, como é que nós não devemos andar. E aí, muitas vezes, como nós somos pecadores, nós vamos fazer bobagem. E novamente vem a palavra de Deus, através do irmão, através da leitura, através de um livro, e ele nos repreende. E muitas vezes ele precisa o quê? Nos colocar, entre aspas, de castigo, nos repreender e nos corrigir duramente. E algumas vezes até com coisas físicas. Eu lembro de uma passagem lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando fala sobre a ceia, e ele fala o seguinte: é por isso que nós temos entre vocês aí muitos doentes e não poucos que já dormiram. Por quê? Porque nós não nos corrigimos. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você? Ele quer me dar um caráter que nem o do Senhor Jesus Cristo, um caráter justo, um caráter bonito. E para isso, Ele vai usar a sua palavra, porque é uma palavra transformadora, para transformar a minha vida numa vida bonita diante dEle. Com erro, sim, mas com aquela sensibilidade de confessar o nosso pecado e pedir que o sangue de Jesus nos purifique de toda injustiça. Queridos irmãos, o valor da palavra de Deus é supremo. E, para terminar, o que a palavra de Deus nos mostra é que toda a supremacia deve ser dada às Escrituras. Sabe por quê? Porque os resultados que nós alcançamos quando nós praticamos essa vida correta, bonita que o Senhor nos dá, são resultados maravilhosos. Sabe por quê? Elas podem tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, apto, plenamente capaz, preparado para toda boa obra. O que Deus tem preparado para nós é que eu e você sejamos testemunhas desse poder maravilhoso do Evangelho, dessa graça maravilhosa do Evangelho, e possamos assim, então, iluminar esse pessoal que ainda está em trevas. Eu e você, Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida, de testemunhar, vivendo que Jesus Cristo, de fato, faz diferença em nossas vidas. Que a palavra de Deus faz diferença em nossas vidas. Toda Escritura vai me trazer esse resultado final. Elas podem tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, isso é, um cristão, uma pessoa capacitada, apto para toda boa obra. Deus quer que além da minha voz, a minha vida impacte pessoas. Ele quer isso de você e de mim, mas Ele precisa então que você se dobre à palavra dEle. Volta à palavra, de volta à palavra. É esse o nosso tema do congresso, é esse o nosso apelo, na verdade, para que você volte a considerar com muita seriedade a palavra de Deus. Quero terminar com algumas lições para aplicação. Paulo não considerava a sua vida preciosa para si mesmo, ele desejava completar a sua carreira e o ministério. E quando nós olhamos nessas passagens que eu já mencionei, 2 Timóteo 4:7 e 4:17, você vai ver que Deus lhe deu a possibilidade de completar a carreira e de completar o ministério que ele tinha recebido, de proclamar a graça de Deus. Paulo não considerava a sua vida preciosa para si mesmo. Sabe por quê? Porque para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. E Deus foi fiel e lhe concedeu o que ele queria. Quanto a mim, diz Paulo, eu já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida já está próxima. O Senhor me livrará de toda obra má e me levará a salvo para o seu reino celestial.
A minha oração e a oração nossa da Transmundial durante esses 3 dias é que Deus possa nos dar essa convicção de que Deus vai nos livrar, porque nós confiamos, porque nós depositamos a nossa vida a Ele, que Deus vai nos livrar a salvo de qualquer investida de Satanás. Essa é a garantia que nós temos. Ataques vamos ter, mas possessão não. Lembra que Deus permitiu a Satanás perturbar Jó, mas até um certo momento, até um certo ponto. E essa é a garantia que eu e você temos, de que nós podemos descansar nas mãos do Senhor. Há um hino que nós cantamos, né? Seguro estou, não tenho temor do mal. Por quê? Sou guardado pela fé em meu Jesus. A minha oração e a oração da Transmundial, a oração nossa, espero que seja nossa, que cada um de nós seja firme na palavra de Deus, voltando à palavra, pegando seus princípios e colocando em prática em nossas vidas, sabendo que nós temos um Senhor que nos garante, um Senhor que nos salva, um Senhor que nos protege. Que Deus possa abençoar você, que tenha sido um final de semana realmente rico. Uma pena que nós tivemos muito pouca gente, mas aqueles que tiveram oportunidade, que Deus possa abençoar, renovar o seu ânimo, renovar a sua comunhão com Ele, que você possa não ser só religioso, mas que você seja alguma pessoa espiritual, que conheça, que ame a palavra de Deus, amando o próprio Senhor. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Se você puder ficar em pé, seria legal, mas também, se não puder, não tem problema nenhum. O importante é o teu coração diante do Senhor. Obrigado, Pai, por esses dias, pelas reflexões que o Senhor nos deu na Tua palavra. Muito obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso, cheio de amor, para que nós possamos ter uma vida agradável diante do Senhor. Nós mesmos não conseguimos fazer isso, mas a Tua graça e a Tua misericórdia nos conduzem dessa maneira. Portanto, louvamos o Teu nome e colocamos-nos, Senhor, nas Suas mãos, pedindo que o Senhor nos dê sempre essa atitude de colocar a Tua palavra como prioridade em nossas vidas. E assim, conhecendo a Tua vontade, obedecê-lo para a Tua honra e para a Tua glória. Conceda-nos uma noite de descanso, que a gente possa ir debaixo da Tua proteção. Muito obrigado por esses dias, nós te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém.